Vamos lá. Olá, amigos do programa O Ponto da Política. No ar, mais uma edição do seu encontro semanal de toda quarta-feira. Programa ao vivo pelo Facebook, retransmitido pela FM Nova Pinhais, 98.3. Uma parceria Fábio Cristiano, Chicão Simadão. Olá, Chicão, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Fábio, tranquilo. Como é que você passou a semana aí? Semana passada não fizemos aí o nosso programa, né? Não deu. Você tinha um compromisso profissional, eu também tive até que dar uma viajada. Mas estamos aí, né? Estamos de boa, vamos esperando aí chegar o Natal também, né? O Natal está chegando. Aí. Isso, enquanto isso, nosso pessoal vai entrando em Orlando, a Cleide, a Ângela, obrigado pela presença aí. E você está bem? Tranquilo? Não, tranquilo, estão trabalhando bastante, como sempre, né? Não para. Eu tenho que estar feliz com o meu Palmeiras, né? Campeãozão, campeão brasileiro, né? É isso aí. Então a gente começa o nosso programa de hoje. Quarta-feira, dia 5 de dezembro. No ar mais um programa O Ponto da Política. Acompanhe pelo Facebook. E o programa O Ponto da Política é retransmitido pela FM Nova Pinhais toda quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Acompanhe pelo rádio, prefixo 98.3, ou pela internet no site fmnovapinhais.com. A gente pede para o nosso amigo deixar suas mensagens e as curtidas, que aos poucos nós vamos estar divulgando aqui. E pedimos também aí para os nossos amigos compartilhem aí com seus amigos o nosso programa para dar uma ampliada, né? Para a gente alcançar mais pessoas também, aí, igual vocês estão nos acompanhando sempre. Legal, pessoal? A gente agradece desde já isso aí. A gente fala sobre a reforma trabalhista, né? E mais uma defesa da flexibilização das leis trabalhistas. O Jair Bolsonaro, em uma reunião reservada com deputados do MDB e do PRB, afirmou que mesmo após a reforma da CLT, continua sendo difícil ser patrão no Brasil. O Bolsonaro ele fala que alguns falam que até poderíamos nos aproximar da legislação trabalhista que existe em outros países, né? Ele dá o exemplo dos Estados Unidos, né? E ele entende que seria aprofundar demais, mas a própria reforma trabalhista, a última, né? Em que ele votou favorável, já teve um reflexo positivo. O número de ações trabalhistas praticamente diminuiu pela metade na opinião dele, e hoje em dia continua sendo muito difícil ser patrão no Brasil, né? E ele destaca que não continua, é preciso, na verdade, ter menos direitos para ter mais empregos, né? Do que direitos e menos empregos. Então, isso é uma frase bastante batida por ele. Como é que podemos avaliar essa situação? Será que esse é o caminho? Evidente que é preciso apoiar o trabalhismo, mas não só tirando direitos dos trabalhadores. Exatamente. Nós falávamos do presidente eleito Bolsonaro, aí é fácil ele falar, vai ganhar bem, vai ganhar seus 60, 70 mil por mês, os filhos todos bem empregados, né? Volta lá em cima, todos bem empregados, tranquilo, né? Não tem problema de dinheiro, de pagamento final do mês, não é verdade? Agora, chegar e botar os Estados Unidos como referência para o Brasil. Só os Estados Unidos, tem muitos países que podem ser referência. A Alemanha, a França, a Inglaterra, enfim, os países também onde o estado de bem-estar social funciona. Onde não funciona, o pessoal faz greve. Entende? Então, é muito fácil o presidente falar isso, e quem apoia também, quem nada contra, quem apoia, quem acha que ele está certo, paciência. Se quiser viver assim, viva. Entende? Agora, chegar e dizer que isso deu certo porque caíram os processos no Ministério do Trabalho, quer dizer que agora, claro que caiu. Por que caíram os processos? Porque agora, essa nova lei trabalhista, e já vou avisando aqui, não tenho nada contra patrão nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho sim sou favorável que o trabalhador seja respeitado nos seus direitos sociais e civis. No caso aqui, social. Porque você
Você veja só, o que acontece? Não, caiu o tanto de processo e tal. É claro, com a nova lei, se o trabalhador perder, ele tem que pagar as custas, e isso assusta o trabalhador. Entendeu, Fábio Cristiano? Assusta o trabalhador. É evidentemente que excessos aconteciam. O trabalhador, os advogados, não sei qual das partes, tiveram a pedir um monte de direitos, um monte de coisas que às vezes não condiziam com a realidade. Aí sim tem que ter uma relação justa. Claro, uma relação justa. Mas chegar e falar que já teve avanços, porque diminuiu sensivelmente o número de processos, isso aí deve ser contra o trabalhador. Pô, eu acredito que o trabalhador brasileiro não vai ser tão bobo de aceitar isso como uma coisa boa. Se está com o coturno, ou com o sapato, com a bota, ou com o facão no pescoço e vai bater palma para isso, não pode. Eu, sinceramente, acho, como se falou, que a reforma trabalhista, evidentemente, que tem que ter uma reavaliação, ela teria que acontecer, mas não dessa forma. Por exemplo, Fábio Cristiano, trabalho intermitente. Trabalho intermitente, o trabalhador não tem garantia nenhuma mais. Vai uma firma aí, eu passei ontem aqui na Jacob Macaé, tinha uma firma ali que parou as atividades, e os trabalhadores estavam tudo para fora, sem receber. Eu falei, o que está acontecendo aí? Eu estava fazendo minha caminhada. A firma parou, não tem dinheiro para pagar, agora estamos aí sem ver. Aonde eles vão reclamar? No Ministério do Trabalho. Os sindicatos agora perderam esse poder, ou essa condição. Agora o patrão acerta direto com o empregado. Então começa a refletir. Claro, aí não é culpa do Bolsonaro, mas ele votou a favor da reforma trabalhista. Estou dizendo que isso é culpa do governo Temer, que votou, enfim, fez de tudo para aprovar a reforma trabalhista, que tanto prejudica o trabalhador. Aqui os nossos amigos do Facebook deixando essa mensagem, a Ângela Maria Landarim, isso. A Cleide Pinheiro, o Orlando Maranhão, também o Orlando deixou uma mensagem. Boa noite, pessoal. Saudades, há tempos não consegui assistir ao vivo. Muito obrigado, Maranhão, pela tua presença, e de vocês três aí, a Ângela, a Cleide, né, também aí para cima. E realmente, a gente também às vezes tem alguns problemas profissionais, algumas coisas, compromissos que a gente fica sem transmitir, né? Mas a gente, na medida do possível, a gente vai trabalhando, que isso aqui é um programa que a gente faz de livre, espontânea vontade, não é monetizado, não ganhamos nada financeiramente, isso é apenas o prazer de poder fazer um programa, de poder nos expressarmos conforme as nossas convicções, as nossas ideias, e procuramos, evidentemente, ser neutro, embora às vezes seja difícil ser neutro no atual momento do país. Falando sobre o fim do Ministério do Trabalho, né, em relação ao fim dessa pasta, teve a distribuição das secretarias para outras pastas, e o Bolsonaro defendeu que os trabalhadores não serão prejudicados, nas palavras dele. Essa pasta do trabalho, de recordações aqui, não faz bem à sociedade. Ali funcionava como um sindicato de trabalho e não como um Ministério do Trabalho. Nenhum trabalhador vai perder os seus direitos, até porque eles estão garantidos no artigo 7 da Constituição. Palavras do presidente eleito Bolsonaro. Pois é, veja só. Olha o que ele fala, essa pasta do trabalho é de recordações aqui, não faz bem. Mas como é que o Ministério do Trabalho não vai fazer bem à sociedade? Me explique. Essas são frases rasas, frases baixas, frases de efeito, para ir na cabeça, para chegar na cabeça do trabalhador via o WhatsApp, que às vezes, ou de outras pessoas que só se comunicam pelo WhatsApp, de uma forma bem ingênua. Realmente, isso aí era um sindicato. O Ministério do Trabalho, 88 anos, ele foi fundado há 88 anos atrás. Exatamente, na época dos há 88 anos atrás. Agora, simplesmente não serve mais. É claro. Por quê? Porque o capital está invadindo os direitos do trabalhador. Me desculpe. É uma bobageira, uma bobagem isso aí. Saiu da boca do presidente. Se é que ele falou isso aí mesmo. Pelo amor de Deus. É de ficar indignado. E falando, ainda a gente segue falando sobre os assuntos ali, por exemplo, voltando ali um pouquinho, Fábio, aqui onde ele fala ali, ó, nenhum trabalhador vai perder seus direitos, até porque estão garantidos no artigo 7 da Constituição. Pô,
O que diz o artigo 7? Tem que completar, tem que falar, olha, o artigo 7 diz isso e aquilo. Mas aonde o trabalhador vai recorrer? Porque o Ministério do Trabalho, desculpe até emendando, foi dividido em 3 faixas. Uma vai ficar com o Paulo Guedes, uma vai ficar com o Moro e outra vai ficar com o Terra. Então, aonde o trabalhador vai recorrer? Em três ministérios foi rachado. A mesma coisa pegar um pedaço de lenha, pegar o machado e cortar o toco em 3 pedaços. Você vai para lá, você vai para esse fogão, você para isso, você para isso. E o trabalhador, pô, o que é isso? Na verdade, se enfraqueceu o segmento. Claro, enfraquece o poder de barganha, o poder de reivindicação do trabalhador brasileiro. Eu não acredito que o trabalhador esteja apoiando esse tipo de coisa. Falando sobre o Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro sempre, Chicão, ele sempre procura trabalhar a imagem pessoal dele. E ele faz muito bem. Realmente ele sabe fazer. Isso é uma qualidade que ele tem. E ele mesmo, com a bolsa de colostomia, fato curioso, ele conseguiu erguer a taça no último do Palmeiras, né? Uma taça de 18 quilos. Pois é. Né? Ele esteve presente no estádio do Palmeiras e acabou participando das comemorações, do momento da premiação, né? E é um fato assim, curioso, né? Que meio que se contradiz, né? Porque o Bolsonaro, o que mais se bateu na questão? Ele estava impossibilitado de participar do debate. O segundo debate seria mais importante, o segundo turno, né? Mas agora está presente, participando de alguns atos, até um gesto meio que se... estranho, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, qualquer comentário a respeito de debate, isso e aquilo, as pessoas podem dizer, não adianta choradeira, mas ninguém aqui está chorando. Você não está chorando, eu não estou chorando, ninguém está chorando. Agora, está aí, é evidente, o Bolsonaro levantando a taçona do meu Verdão, lá, campeão brasileiro, que eu fiquei muito contente pelo Palmeiras ter saído campeão, né? E ele, tá a imagem lá? Tá aí já. Aqui, então, o Bolsonaro levantando uma taça de 18 quilos, esticando e tal, e curtindo. Para os debates ele não podia. Isso, é claro, ele agiu de forma inteligente. É claro. Pô, aquela fatídica facada, que uns estão dizendo, pode ser, pode não ser, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente não tem conhecimento, pode ser liviano em qualquer comentário. Mas aquela facada ajudou, alavancou a campanha dele, que já vinha boa. Ela alavancou. Né? E ele se livrou de debates, de bate-papos, e principalmente dos debates que é onde ele, como fraco que é para debates, não tem um discurso político como muitos outros, como todos os outros debatedores tinham, etc. Né? Então ele achou essa saída, essa facada, talvez com todo o respeito que o ser humano merece, ele acha que ele veio em boa hora para ele. Porque assim ele evitou de participar de debates, etc. E tudo. Foi um incidente, uma ação lamentável de quem praticou, do Adélio, lamentável mesmo, não deve acontecer. Eu sou terminantemente contra a violência, né? Mas ele aproveitou e acabou a campanha dele. Exato, acabou o beneficiando. Né? Exatamente. Está aí, ó, uma taça de 18 quilos, mas eu vou bater palma com o meu Palmeiras. Viu? Mas falando isso sobre, assim, eu observo muito que o Bolsonaro, ele trabalha a imagem pessoal dele, e ele procura, em alguns momentos, reforçar a imagem que ele é uma pessoa simples, humilde, do povo. Sim, sim, sim. Então, daí é um momento evidente. Outra situação que eu vi, por exemplo, ele ligar no Teleton querendo fazer uma doação. Esses dias eu até recebi no WhatsApp uma foto dele que ele recebeu um pessoal dos Estados Unidos, que eu não lembro quem são, para um café da manhã na casa dele. O representante do Trump. Mas enfim, é isso que eu falo. Ele trabalha, ele sabe muito bem trabalhar a imagem dele e passar uma imagem positiva. Enquanto ele toma essas atitudes de votar contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que talvez muita gente não vá conseguir se aposentar mais nesse país, ou vai se aposentar dali um ano morre, sei lá, uma coisa assim. Ele
transmite realmente uma imagem de uma pessoa simples. Ah, pô, você vê, tomando café, podia ter ido num hotel cheio de rique-foque, mas está lá na casa dele, mas o tamanho da casa dele não mostra e tal, e tal, e tal. Mas ele consegue transmitir essa imagem simplista, simples, de pessoa simples, né? E, como você falou, ele vai no estádio de futebol, toma um café aqui, faz uma outra aparição em outro local, de uma forma bem tranquila. Aí o que ele faz nessas horas? Ele joga aquelas frases simplistas, onde você costuma falar em boteco. Por exemplo, um exemplo aí. Questão ambiental, o IBAMA, né? O IBAMA vai ter que acabar com a farra das multas. Como se o IBAMA, né, enfim, os institutos que cuidam do meio ambiente no Brasil, fossem grupelhos de gente. Entende? Onde, na verdade, eles estão o quê? Eles estão lá, o IBAMA está lá para preservar os rios, as árvores, as nascentes, o desmatamento, né? a invasão de pesticida e de pessoas, a invasão, enfim, e tudo aquilo que vem a prejudicar o meio ambiente e fazer mal para nós, mas as pessoas não se ligam que o desmatar, por exemplo, se desmatar a Amazônia, o mundo fica sem pulmão, a Amazônia é o pulmão do mundo. O que o governo tem que fazer, principalmente com os Estados Unidos, é fazer que os Estados Unidos paguem o sequestro de carbono, que não pagam, entende? Os países desenvolvidos, a China. Então é isso que nós precisamos, entende? Então, só para encerrar, essas frases de efeito, acaba daí, passa no WhatsApp, o IBAMA só sabe multar. Pronto, pessoal, o IBAMA só sabe multar. O cara não tem um terreno que não tem nada a ver com floresta, com isso e tal. Realmente, o IBAMA tem que acabar. O meio ambiente não temos que preservar nada. Pô, o que é isso? Mas, amigos, aqui é a Elisângela Luquez entrou, boa noite. O Delmar Paulo. Meu professor, como é que está, Delmar? Tudo bem com você? Obrigado por estar nos prestigiando aí. A Maria Helena Somavila, o Orlando Maranhão. Ao menos em alguma você e o Bolsonaro concordam, né? Acho que você também é por mais. Claro, quanto isso aí não vou negar. O José Serra também era palmeirense. E o André Vargas, que está preso, também é palmeirense. Tem muita gente palmeirense aí. A Cleide Pinheiro, o Lula também era simples, tenho até medo, tá aí, ó, viu? A Cleide Pinheiro falou que o Lula também era simples, tenho até medo. Então, aí que tá, tem todas essas coisas aí para ser analisada, né? Todas essas experiências nós temos que analisar, foi bom, não foi, como é que é, né? E a gente segue o nosso programa, trazendo mais informações aqui. Vamos falar sobre... que o Fachin autoriza a investigação de 9 parlamentares por Caixa 2, além de Onyx. A decisão atinge os deputados Alceu Moreira, do MDB, Marcelo Castro, também do MDB, e Jerônimo Gorgen, Paulo Teixeira, do PP do Rio Grande do Sul. O Paulo Teixeira do PT de São Paulo, o Zé Silva do Solidariedade de Minas, e os senadores Ciro Gomes do PP, Piauí? Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso. Chicão. E vem chumbo grosso para a turma aí, falando em Mato Grosso, vem chumbo grosso para a turma aí, o Fachin está cruzando, vamos ver se isso vai andar, põe só um pouquinho, só isso. Botar a imagem, vai. Tá. Vamos ver se a coisa vai funcionar de fato, se eles vão realmente ser investigados. A imagem do Onyx está ali, né? O Onyx Lorenzoni é o ministro-chefe da Casa Civil. É esse que vocês estão vendo na imagem, que está com a mão na boca, né? Talvez surpreso, né? Entende? Qual que é o caso do Lorenzoni? O Lorenzoni, ele réu confesso por ter recebido 100 mil e 200 mil, 100 mil e 200 em 2012 e 200 mil em 2014 da JBS. E o Moro disse, não, mas ele já pediu desculpas, eu confio nele, ele me está confiando. Pô, então, mas o Moro não é a lei.
Ele tem que aplicar a lei. Não é o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, agora ministro, futuro ministro, não é a lei. Ele teria que aplicar a lei. Isso sim. Então o cara confunde, passa por cima, confunde o público com o privado, né? Isso é muito perigoso. E o próprio governo foi bateu tanto até na Pois corrupção, é, aí que tá, porque eu não vou ter corrupto no meu governo. Pô, tá cheio de gente lá. bem importante. Mais importante. Pô, claro, de articulação, tá cheio de gente lá que tá em débito com a justiça. Ah, não, mas só está sendo investigado. Pô, investigar tem muitos aí que está sendo investigado e estão presos. Né? Outros já foram comprovados e estão presos, mas tem gente aí que está sendo investigada. Então soltou o Aécio Neves. Onde é que está o Aécio Neves? Cadê o Aécio Neves? Né? Tá aí, não vai. O Alckmin, né? O próprio Temer aí, está aí também, não se fala mais. Como é que fica tudo isso? Então, esse lance aí está... Falando ainda do Onyx, o Mourão está na cola dele, né? O vice-presidente eleito, o general Mourão, afirmou hoje em Belo Horizonte que se forem encontradas irregularidades na investigação aberta contra o futuro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Onyx, o auxiliar do presidente eleito terá de deixar o futuro governo. Pois é, se forem encontrados, né? Mas eu confesso, ele já falou que recebeu. O Onyx Lorenzoni falou que recebeu e que se arrependeu. Então já está provado, ele é réu, confesso. Vou esperar o quê? Que ele assine um papel lá, olha, eu recebi, sim, isso aqui e tal. É só fazer um levantamento das contas do cara, nem precisa, afinal ele é réu, confesso. Então, esse é o general Mourão, né? Vice-presidente. General vice-presidente aí, e que, olha, ele está começando a dar as cartas aí, viu? Não sei se o Mourão não vai ter uma ação bastante importante nesse governo Bolsonaro. Mas vamos para frente. Outra figura também que tem chamado a atenção do governo Bolsonaro é o Magno Malta. O Bolsonaro disse hoje que tem uma dívida de gratidão com o Magno Malta. O Magno acabou sendo derrotado para a reeleição ao Senado do Espírito Santo. E, embora tenha sido convidado por Bolsonaro para ser vice em sua chapa, né, ele foi questionado por jornalistas se ocuparia um ministério. E o Bolsonaro disse que o senador pode participar do governo, mas de outra forma. Que jeito, olhando de estafeta, né? Como que ele... Não, a imagem do Magno Malta ali, né? O Magno Malta, você vê, ele, no Espírito Santo, quando o Bolsonaro convidou ele para que ele saísse vice, ele, acho que achando que o Bolsonaro não ia se eleger, ele falou, não, eu vou disputar, estou eleito senador lá, vou disputar o Senado, a reeleição para o Senado, etc. e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o Magno Malta, ele pensou, bem, se ele não se eleger, eu fico com o presidente que se eleger. Porque o Magno Malta já teve com o Lula, com a Dilma, com o Temer. Na verdade, ele está com quem governo. Claro, ele está do lado do poder sempre. É um tremendo do oportunista, entendeu? E pesa sobre o Magno Malta também um processo que um cidadão que foi acusado por ele de ter abusado da filha, esse cidadão foi acusado. Esse cidadão está metendo um processo, porque, segundo palavras desse cidadão lá no Espírito Santo, que o Magno Malta acusou ele de ter, enfim, forjaram lá e tal, que a filha teria sido abusada através dos laudos frios, depois veio um laudo quente dizendo que a menininha, graças a Deus, ela não tinha sido, ela continuava virgem, etc. e tal. Aí, só que o cara ficou 8, 9 meses, não sei, na cadeia, apanhando, perdeu a visão total dos olhos da outra, apenas com 20%, quebraram, segundo o relato desse cidadão, quebraram o dente dele com um alicate na cadeia, um rolo danado. Então, daí, como é que é o Ministério da Família, não sei o quê, como é que pode? Então, evidentemente, ele criou, o Magno Malta hoje é um peso violento para o Bolsonaro. Porque ele veio atrás, fez aquela oração até no dia e disse que batalhou pelo Bolsonaro, que é da bancada evangélica,
né, etc. Então, olha aí, essa foto abraçando ali, me dá um carguinho, pelo amor de Deus, Bolsonaro. Sabe, é até chato. Eu não sei que forma que ele poderia participar do governo. Sinceramente, não sei. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, Chicão, que está curtindo essa transmissão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui também. Orlando Maranhão, se o Lula pedir desculpa, será que vai ser solto? Boa pergunta, viu, Maranhão? Boa pergunta. Seria até de mandar uma mensagem lá para o Moro, ou para a Lava Jato aqui, né? Agora é a Hard, a juíza aí, manda lá se pedir desculpa, né? Então, tem que ver. Eu acho muito difícil. Falar um assunto, Chicão, que até nós comentávamos agora há pouco, a respeito dos protestos na França. É um assunto que você queria frisar. Sim. Esses protestos na França, você vê, são os protestos que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Mas esses da França, por exemplo, os coletes amarelos. Sabe por que eles são coletes amarelos? Porque na França é obrigatório que o motorista tenha dentro do seu carro um colete amarelo por causa de um acidente, ou furou um pneu, etc. Ele vestir aquele, todo mundo vai saber, todos que passarem vão saber, o cara ele pode passar para dar uma ajuda, etc. e dar um apoio. Então, não foi puxado pelo povão lá, foi por uma classe média, que viu seus direitos lá, estão lutando lá para que tenha um piso na aposentadoria, para que os seus direitos não sejam, como é que eu digo assim, prejudicados de direitos sociais, né? Para que não tenha aumento. O aumento do combustível, segundo o que alguns intelectuais, alguns estão falando, que o aumento do combustível foi mais ou menos assim uma desculpa. Há quem diga que esses protestos não foi feito, não tem uma cabeça nesse protesto, é mais ou menos como 2013, mas não dá para comparar lá e aqui. Não dá para comparar o protesto lá da França com os protestos de 2013, que foi uma coisa diferente. E lá também eles não querem partidos políticos, mas tem partidos políticos no meio, lá, partido de esquerda, partido de direita, fascista, tem todo mundo, o povo está reclamando por isso, por causa da política econômica do Macron, que é o presidente francês. Então, isso aí está quase, parece que está terminando, alguma coisa assim. Eles fizeram, o governo ontem até recuou e disse que ele vai relevar, anunciou o congelamento dessa ideia de aumento de gasolina por 3, do combustível, que era álcool, combustível, enfim, todos os combustíveis, diesel e tal, por 3 meses. Daqui 3 meses voltam a conversar. Então, vamos ver o que vai acontecer na França nesses 3 meses aí. E diz também que adeptos da ex-primeira-ministra Le Pen que estavam puxando esse tipo de assunto, que é da extrema-direita. Só que a extrema-direita da França nem se compara com a extrema-direita bolsonarista aqui do Brasil. Inclusive, a Le Pen, durante a campanha, aí, ela até criticou e ficou horrorizada ou surpresa com algumas declarações do presidente eleito aí durante a campanha eleitoral. A gente está com problema na transmissão, que está um pouquinho lento, mas aos pouquinhos acho que é o problema desse sinal da internet, que tem uma caída. Irregularidade, o pessoal nos avisa, por favor. Falando sobre a articulação que acontece na Câmara dos Deputados, os líderes de 15 partidos fizeram uma reunião formal para criar um bloco que tem uma intenção de isolar 2 partidos, o PSL do Bolsonaro e o PT, na distribuição de cargos de comando na Câmara, a partir do ano que vem. Com a negociação, o grupo vai dominar as vagas na cúpula da Casa e nas comissões que discutem os projetos de lei. O acordo deve ser fechado nos próximos dias, Chicão. E a formação do bloco deve reduzir a participação na Câmara dos 2 partidos que tiveram o melhor desempenho na eleição desse ano. O PT teve
56 cadeiras garantidas e o PSL teve 52, lembrando que são ao todo 513 cadeiras. Você acha que é possível mesmo fazer esse acordo? Líderes de 15 partidos fizeram a primeira reunião. Para quê? Interessados em cargos. Não é isso? Não é isso que está falando aí em cima? Cargos da proporção da mesa. Da mesa, exatamente. Tá. Querem isolar quem? Partido Bolsonaro e PT. Na verdade, eu acho muito difícil que isso aí aconteça, porque, como você falou, são 100 e poucos deputados entre os dois, entre os bolsonaristas e os petistas. Né? Agora, pode acontecer, afinal são 513. Mas isso vai beneficiar, se eles já estão falando isso, é que eles não vão querer ninguém da oposição. Mas daí, lá entre esses cargos, por exemplo, deputado do PSOL pode ficar sem cargo, são de esquerda. Né? Deputado do PDT, o Ciro Gomes parece que estaria meio se aproximando do Bolsonaro, parece, o que eu andei lendo aí. Teria cargo, não teria? Então, a mesa, essa mesa que compõe a Câmara, né, que comporá a Câmara a partir de 2019, é muito importante. Agora, presidente da Câmara, da onde faz, qual o nome que está sendo discutido aí para presidente da Câmara, vice-presidente? Tem cargos importantes, secretário, primeiro secretário, não sei o quê, pá. Todos esses cargos têm benefícios financeiros também, entende? Além do poder decisório dentro da Câmara. Então, o grupo ele pretende se fortalecer. Agora, quem que está comandando isso? Quem que é o cabeça? Se houve uma primeira conversa, deve ter tido conversa com os líderes de cada partido. Sim. Trazendo agora, até mais ou menos, está a da Ângela Maria Landarim? E vem mais proposta para a reforma trabalhista, diluir 13º em mais duas parcelas e tirar a multa sobre demissões em caso de acordo. Isto quer dizer o empresário versus empregador. Quem terá mais força nesse jogo? Vem mais bomba para o trabalhador. São palavras da Ângela Landarim, e que realmente pode ser. Você vê, ela lembrou bem. O 13º, querem dividir em parcelas, talvez em duas, talvez em mais, e tem trabalhador que acha que há vantagem nisso, cara. Aí, quando ele tira a férias no 13º e tal, chega no final do ano duro, gastou aquele dinheiro, não tem mais, sabe? Agora, claro, cada um pensa como deve, mas é bom pensar com os miolos funcionando e tranquilos. Olhando Maranhão, não precisa diluir o 10º, é só pagar o trabalhador por semana, já que querem se espalhar nos Estados Unidos. Pois é, mas aí que está trabalhando, pagar o trabalhador por semana. A pessoa toda semana pagamento, isso, aquilo, é uma cultura diferente, porque nos Estados Unidos não tem também esse relacionamento patrão-empregado é feito diretamente, mas lá no outro país, é um país milionário, rico, né? O pobre, o pobre de lá é a classe média baixa aqui, sabe? Então, é um pouco diferente. Eu sei que ele botou esse assunto provocativo, é muito interessante, é importante, só para o trabalhador por semana, já que querem se espelhar nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que não é uma boa, acho que tem que se pensar no melhor aí pro trabalhador e pro patrão também, mas não pode ficar só no pescoço do trabalhador, aí não dá. A gente traz a última informação do programa de hoje, uma notícia da política estadual, falando sobre o MDB, apesar da direção nacional do partido ter prorrogado o mandato dos atuais diretórios, o senador Roberto Requião, que preside o partido aqui no estado, convocou para dia 15 desse mês a convenção para a eleição do novo diretório. Muito se fala sobre essa questão do PMDB, porque o Requião não deve ser reconduzido ao cargo, deve ter novos nomes. Eu cheguei a ler durante a semana anterior que os nomes cotados seriam o Sérgio Souza, o deputado, ou também o João Arruda. E o Fragão? São três nomes, o terceiro confesso que eu não recordo, mas seria um novo nome, não seria o Requião. Uhum. Até porque, no caso, o partido, como é que seria a avaliação do partido nessa eleição? O PMDB elegeu apenas 2 deputados estaduais, o Anibele Neto e Requião Filho, e 2 federais, o Sérgio Souza e o Frangão, que é sobrinho do Requião, né?
e que teve menos de 700 mil votos para o governo do estado, que foi em terceiro lugar. Pois é. Vamos ver o que vai dar essa briga aí do PMDB, porque o Requião é um nome de peso, embora tenha perdido a eleição aí. Ele dormiu senador, acabou fora do Senado, né? Então, mas tem que ver, realmente, o PMDB tem dois nomes importantes ali, o Anibele Neto e o Requião Filho, né? Sérgio Souza, o Hermes Frangão também, né? O Arruda saiu candidato a governador. É claro, vai ser uma disputa ali de quem tem os votos dentro do partido. Me parece que o grupo da Requião está bem posicionado dentro do partido, né? Mas tem um outro lance também, que o Adriano está falando lá de Joaquim Nabuco, vereador eleito lá em Joaquim Nabuco, participou aqui quando nós estávamos aí em 2013, que a Love Football veio para fazer em parceria com a prefeitura e a comunidade para construir o campo do Perdiz. Aliás, é o primeiro campo de futebol iluminado de Pinhais, foi esse campo do Perdiz aí. E o Adriano Nabuquense era um dos coordenadores da Love Football. Entre eles o Manuel, o Fabinho, que hoje estava de aniversário, o Flavinho, né, que hoje estava de aniversário. Um grande abraço para você, Adriano. Obrigado pelo prestígio aí. Então eu estava te dizendo, além do PMDB, tem um grupo de jovens do PSDB que estão querendo desbancar Beto Richa do PSDB. E eu acho que realmente ele ficou meio sem moral. Ficou sem moral depois de toda essa encrenca aí que ele entrou, essas situações aí de justiça, etc. e tal, aí, que ele quadro negro e a prisão, etc. Fica ruim para ele, que ele não é em Minas. Como é que o Aécio iria pegar a presidência do PSDB, ou pode pegar a presidência do PSDB em Minas, e aqui dá a presidência para o Beto Richa, seria assinar embaixo de todas as cagadas que ele fez. Pela presença aí em nosso, né, pela conexão conosco aí. Estamos chegando ao final de mais um programa, se despedir aqui. Então vamos dar um alô para o pessoal e lembrando, né, que nós tínhamos combinado, né, Fábio, que nós esse que é o último programa do ano, agora vem festas, a gente vai dar uma saída, uma viajada, né, e curtir um pouco, e para o ano que vem nós estaremos aqui em janeiro, aí, a partir do dia, quem sabe, no dia da posse, dia 2 ou talvez dia 15, vamos ver aí, não é verdade? No mais, eu quero dar um abraço a todos vocês que estiveram conosco. Caiu? Então, legal, um grande abraço para vocês aí, parece que caiu o sinal, se não caiu, deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Mais Deus, obrigado a todos e até ano que vem. Nós comunicamos a todos pelo Facebook, falando sobre o primeiro programa de 2019. Grande abraço a todos.